Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então, Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Hoje, nossos irmãos e irmãs de comunidades tradicionais são condenados à morte em seus territórios, com contaminação de suas águas e solos por mercúrio e outros rejeitos oriundos da mineração. Senhor Jesus, ensinai-nos a amar e a cuidar da água e do solo, dádivas generosas de Deus Pai. Segunda estação: Jesus toma pesada cruz aos ombros. Carregando ele próprio sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Hoje, nossos irmãos e irmãs tomam nos ombros a pesada cruz de uma carga horária de trabalho que lhes impede de ter uma vida digna e plena. Muitas vezes, o desejo do lucro que pretende imperar sobre a criação subjuga também as pessoas a uma exploração laboral desumana. Senhor Jesus, que o trabalho dignifique o homem e a mulher, sendo instrumento e expressão de sua liberdade e criatividade. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em que me comprazo. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora sua voz. Não quebrará o caniço curvado, nem apagará o pavio que ainda fumega. Mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará, nem se dobrará, até implantar o direito na terra. E as ilhas aguardam a sua lei. As notícias falsas e a negação da crise climática colocam irmãos e irmãs na escuridão da desinformação, dificultando a conversão ecológica e o empenho nas necessárias ações concretas para a superação da crise ambiental. Senhor Jesus, que vossa palavra seja a luz e a força que movem as nossas ações no resgate ambiental por meio de uma ecologia integral. Quarta estação: Jesus encontra sua querida mãe. Todos vós que passais pelo caminho, atentai e vede. Será que existe alguma dor igual à minha dor? Em nosso país, diversas famílias sofrem o luto da perda de entes queridos, cujas vidas foram ceifadas em um desastre ambiental. Como tudo está interligado no mundo, cada ação predatória deve ser considerada em suas consequências. Senhor Jesus, ajudai-nos a enxergar a natureza como mãe generosa e a devolver a ela o cuidado dispensado a nós. Quinta estação: Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simeão e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. O ser humano continua sendo requisitado a ser um colaborador de Deus na sua obra criadora. A criação entregue por Deus aos seres humanos deve ser recebida como um dom a ser cultivado e não como uma propriedade a ser subjugada em um extrativismo sem fim. Senhor Jesus, ensinai-nos a cuidar da criação e protegê-la, como o dom do vosso amor e da vossa bondade. Esta estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus. Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Contemplamos Verônica em cada pessoa que assume a luta em defesa da criação, empenhando-se em pastorais e movimentos
que buscam soluções para a crise socioambiental e para o sofrimento dos mais vulneráveis. Senhor Jesus, assim como destes a Verônica, dai-nos a sensibilidade de aliviar o sofrimento daqueles que assumem a causa da proteção socioambiental. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é desprezado, ao abominado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao verem aos reis, ficarão de pé, também os príncipes, e se prostrarão por causa do Senhor que é fiel, pelo Santo de Israel que te escolheu. O extrativismo predatório que domina o nosso modelo de desenvolvimento arruína não apenas as florestas, mas também os meios de vida e de trabalho digno de tantos povos que nelas habitam. Senhor Jesus, livrai-nos da ganância e não permitais que nossas florestas sucumbam sob o seu peso. Oitava estação. Jesus consola as mulheres que choravam. Seguia-o uma grande multidão, do povo bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorais por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, os ventos que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. A palavra de consolo do Senhor às mulheres de Jerusalém é também um apelo à nossa geração, para que assuma responsabilidade frente às futuras gerações que herdarão de nós a mesma casa comum que estamos destruindo. Senhor Jesus, que as novas gerações, a exemplo de nossa Mãe Maria, saibam ser fecundas na docilidade ao projeto do Pai e cuidem de nossa casa comum. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Não tinha aparência nem beleza que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentando no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores ele as suportou. Jesus ainda se encontra caído em cada grupo humano e povo tradicional que, desprezado pelas autoridades locais e mundiais, sofrem agora os efeitos mais devastadores das mudanças climáticas. Senhor Jesus, ajudai-nos a ser força para os esquecidos que estão às margens, sofrendo as consequências da degradação da natureza. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhes: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A realidade socioambiental na qual vivemos lança luz à consciência humana, expondo nossa nudez. Somos dependentes dos demais seres criados. Hoje, porém, o ser humano deve se envergonhar da maneira como tem tratado a terra, nossa casa comum, despindo-a de sua riqueza mineral, vegetal e animal. Senhor Jesus, que o verde de nossas matas, a riqueza de nossas terras e a variedade de nossa fauna não sejam despidos pelas ações predatórias do ser humano. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muitos são os instrumentos de morte que utilizamos sem a devida reflexão.
os agrotóxicos que contaminam alimentos, água e terra, o descarte irregular de resíduos contaminantes, a poluição do ar pela queima inconsequente de combustíveis fósseis e tantos outros. Senhor Jesus, ensinai-nos a tirar da terra o nosso sustento, fruto de um cultivo limpo e consciente. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Pela hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns do que ali estavam ouviram e disseram: ele está clamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e deu-lhe de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez, em voz alta, e expirou. Contemplamos a morte de Cristo em tantos irmãos e irmãs que perdem suas vidas por causa da ganância inescrupulosa dos que almejam o lucro, sobretudo e sobre todos. Os atingidos por barragens, os povos indígenas assassinados e os defensores das causas ambientais e sociais. Senhor Jesus, ouça o clamor da Mãe Terra, que chora a perda dos filhos que buscam protegê-la. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. E um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha provado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu-o da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Ao contrário do zelo de José de Arimateia, ignoramos a dignidade humana e o seu Criador ao reproduzirmos a cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Senhor Jesus, ajudai-nos a aprender da natureza o poder da renovação. 14ª estação. Jesus é sepultado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como que seu corpo era colocado. Depois voltaram para casa e preparavam perfumes e bálsamos. Relegamos ao túmulo do esquecimento e da indiferença países e povos inteiros mais vulneráveis economicamente às consequências do desequilíbrio ambiental, porém explorados ao máximo em suas capacidades naturais. Senhor Jesus, ensinai-nos a respeitar os ciclos da natureza, promovendo assim o reequilíbrio dos recursos naturais. Pela